Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional e hoje eu vou falar sobre o Rodrigo. Por que sobre o Rodrigo? Vocês podem perguntar. Eu já explico. Primeiro que do Flu, eu tô devendo a campanha inteira do Flu praticamente, né? Acho que eu só fiz esses vídeos do Mundial nos últimos dias, né? Como sempre gosto de lembrar. Acho que eu só fiz do Flu na primeira fase, então esperar o jogo de hoje e amanhã a gente faz uma possível classificação ou eliminação do Flu e já faz uma recapitulação da campanha inteira do Flu, que foi muito boa, já independente do resultado de hoje entre Fluminense e Chelsea. Né? Mas por que o Rodrigo? Né? Porque o Rodrigo não tem atuado tanto com o Xabi Alonso, tanto pelo menos quanto atuava com o Carlo Ancelotti. E hoje saiu uma matéria na Trivela, uma matéria muito boa, um texto do... Não é uma matéria necessariamente, é um texto do Guilherme Ramos, que eu achei muito interessante. É de hoje de manhã, né? 9 horas da manhã. E eu li, gostei bastante e resolvi comentar sobre a situação do jogador brasileiro, né? De seleção brasileira, inclusive. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, se você puder e quiser. E vamos lá, falar sobre isso. Por quê? Estou abrindo aqui os últimos jogos do Mundial. O Rodrigo, ele atuou em 3 dos 5 jogos do Real Madrid no Mundial. Contra o Al Hilal na estreia, que inclusive ele dá assistência pro o menino, como é que é o nome do menino? Gonçalo Garcia, né? Faz o gol, que tá muito bem. Depois, ele fica no banco contra o Al Hilal, que é essa estreia, ele é titular, tá? Inclusive. Depois, ele fica no banco e não entra contra o Pachuca. Depois, ele atua na vitória por 3-0 sobre o Red Bull Salzburg, mas dessa saindo do banco, tá? Depois, ele fica no banco contra a Juventus, não entra. E atua contra o Borussia Dortmund na vitória por 3-2, que inclusive eu não vi nada desse jogo, estava trabalhando, não consegui ver nada, nem os lances ainda eu vi desse jogo. Mas ele fica no banco também, entra já no final do jogo, joga tipo 5, 10 minutos, sei lá, alguma coisa assim. No outro jogo, pelo menos, ele entrou um pouquinho mais tempo contra o Salzburg, né? Mas beleza. Dito isso, falou-se muito, né, de uma possível saída, se o Rodrigo vai ficar ou não. É um cara que tem muito mercado, né? Apesar de ele ter contrato longo, né, o contrato dele com o Real Madrid é até junho de 2028, então tem mais 3, 4 anos aí, né? 25, 26, 27, 28, 4 anos. Mas é um jogador que ainda é muito jovem. O Rodrigo ainda tem 24 anos, né? Pode não parecer, mas ele saiu muito cedo do Santos, né? E lá conquistou espaço também muito cedo, né? Então fala-se muito de um desperdício de talento e tudo mais. Até acho um pouco disso, uma parte por culpa dele, outra nem tanto, mas tá bom, vamos falar aí sobre isso. Bom, acho que é importante pontuar que o Real Madrid, quando compra o Rodrigo, foi na mesma época que compra o Vini, né? Só que o Vini vai um ano antes, porque o Vini é um ano mais velho. O Rodrigo só acaba indo para o Real em 2019, né? O Vini vai em 2018. Os dois jogam na mesma faixa de campo, né? Por mais que tenham características completamente diferentes. Os dois atuam preferencialmente pelo lado esquerdo e tem o seu melhor desempenho ali, né? É claro que eles podem muito bem atuar em outras posições, tanto que o Rodrigo mesmo atuou muito pelo lado direito com o Ancelotti para ser encaixado dentro do sistema. E com o Xabi Alonso ele já jogou também na estreia contra o Hilal e pelo lado direito. Mas preferencialmente ele joga pelo lado esquerdo, né? Então sempre teve esse debate ali. O Rodrigo já foi colocado também como camisa 10, teve uma época muito boa também no Real Madrid como camisa 10, na seleção brasileira já nem tanto, teve algumas partidas bem abaixo, que poderia ter aparecido mais. Tudo bem que foi naquela época do Diniz, do Dorival, o time inteiro foi mal, né? Pouquíssimos jogos você pode contar um cara ou outro que foi muito bem, né? Então também vale pontuar isso aí. Mas ele teve já seus momentos até em outras posições e outros não tão bons. Beleza, justo. No trabalho do Carlo Ancelotti, né, o Ancelotti jogava com uma linha com 4 jogadores, né, um 4 na defesa, claro, 4-2-3-1 mais básico, um jogo mais tradicional, digamos assim, né? Não que do Xabi Alonso não seja, é que é um pouquinho diferente do que a maioria dos times atua, né, normalmente. Tá. E aí, por isso que
ele jogando como um ponta, muitas vezes aberto pelo lado direito, era uma coisa até mais fácil de fazer, apesar de ele ter tido bons e maus momentos. Tá bom. Com o Xabi Alonso agora, a ideia vem sendo implementar o 3-4-2-1 que ele jogava no Leverkusen, né? Que deu muito certo, inclusive. E aí, nesse espaço, você tem esses dois atrás do atacante, tem sido o Vini Júnior e o Bellingham, tá bom. Só que o Mbappé não tá atuando, porque ele teve aquele problema, né, de gastrite, algo assim do tipo, né? Gastroenterite, alguma coisa assim, né? Então ele não tá atuando, o Garcia tá atuando ali como centroavante, o Vini e o Bellingham por trás dele, tá bom. Em teoria seria ali pro Rodrigo atuar, certo? E pós o Mundial, o Bellingham vai operar o ombro, né? Então o Bellingham vai perder um tempinho da temporada, só que o Mbappé vai voltar. Então você imagina que ele vai encaixar o Mbappé ali, atrás do Garcia, né? Ou a gente pode também pensar que o Rodrigo vai jogar ali, ele vai tirar o Garcia do time e colocar o Mbappé como centroavante. Mas não me parece o caso, não me parece o caso. Me parece que o Xabi Alonso tem uma preferência clara e que o Rodrigo não é uma das principais preferências ali. E dito tudo isso, né, a matéria do Guilherme, que eu citei na Trivela, fala que o título é o seguinte, né, ficar no Real Madrid ou novos caminhos? Qual a melhor decisão para Rodrigo? Então tudo bem, podemos imaginar que ele está abaixo ali nessa escala, né? E o Rodrigo, o Guilherme aqui escreveu a matéria, o Rodrigo, que é o que a gente está falando, ele cita do Arda Güler, né, também, que ele tem sido um jogador utilizado como um meio-campista por dentro, não primeiro volante necessariamente, mas quando tem a bola ele é o cara que começa a construir as jogadas. E ele é mais esse meio armador, né, por mais que fisicamente você pensar, ele vai jogar ali pelo meio, por dentro, não vai marcar tão bem, não, mas é tipo, dadas as devidas comparações, o Modric, que o Modric fazia. A ideia, eu acho, que do Xabi Alonso é replicar isso com o Güler. Eu não imagino o Rodrigo fazendo isso, não me parece a característica dele, até porque ele é mais um jogador que, por mais que ele seja muito talentoso para ficar só isolado na ponta, ele não é um meio armador mesmo, ele não é um armador puro, né? Então, acho que faz um sentido aí também. E aí, o Guilherme, na matéria dele, cita outros cenários que poderiam ser positivos e que poderiam, alguns até, dar um passo para trás na carreira. E esse é o intuito principal aqui do vídeo que eu queria falar. Na matéria, o Guilherme ainda fala que ficar no Real ainda seria positivo, mesmo que não seja o melhor, na opinião do Guilherme, claro. E eu concordo com ele. Fatalmente ele teria minutos, mesmo que menos, e poderia ganhar a confiança de Xabi Alonso para que o espanhol quebrasse a cabeça com suas opções. Beleza. Você também vai ter a saída do Modric, né? Como bem lembra o Guilherme, o Modric vai sair do Real, provavelmente vai para o Milan. O Tchouaméni, que era o volante, virou um zagueiro praticamente, né, nas últimas 2 temporadas, muito por conta de lesões, mas parece até que foi efetivado na zaga, não sei. Você poderia abrir uma vaga ali, mas aí você tem o Güler, tem o Valverde atuando por ali também em alguns momentos, não só pela direita, então pode ser que também o Rodrigo não seja essa principal preferência. Como eu falei, eu até não enxergo muito ele fazendo isso aí, essa função. No Bayern, ele cita o Bayern Real como cenários positivos. No Bayern ele seria um encaixe excelente para mim. Por quê? O Bayern sim joga mais ou menos igual, entre aspas, o Ancelotti, no 4-2-3-1. E aí nesse 4-2-3-1 você tem o Miller, era o armador, ele vai sair. Você tem o Wirtz como esse cara mais o Wirtz, não, desculpa, o Musiala. Aqui tá escrito Wirtz aqui, porque o Bayern queria o Wirtz, mas não conseguiu comprar, né? O Musiala, que infelizmente sofreu aquela fratura horrível, então vai ficar muito tempo fora. Você tem na direita o Olise, que é o principal cara da posição e eu acho que bem consolidado. Na esquerda, com a saída do Sané, que é um preguiçoso do caramba, você teria o Gnabry e o Coman, que são jogadores abaixo do Rodrigo. O Coman até vem fazendo bons anos no Bayern, mas é um cara também que convive com muitas lesões. O Guilherme bem lembra isso na matéria. Então eu acho que o Rodrigo chega lá para assumir o lado esquerdo. Só que ele pode também jogar por dentro, como esse camisa 10 até o Musiala voltar. Eu acho que seria uma baita linha de frente, com o Olise, ele e Coman pela esquerda. E o Harry Kane na frente, que vocês sabem a capacidade que o Kane tem para sair da área, se movimentar, buscar jogo. E eu acho que ele se entenderia muito bem com o Rodrigo por isso. Beleza. Aí o Guilherme cita que seria um salto positivo, eu também acho. Seria uma mudança excelente. Ele cita o Arsenal, além de outros clubes, mas o Arsenal como a melhor opção. Por quê?
porque o Arteta, tem até vídeo no canal aqui já da vitória do Arsenal sobre o Real, inclusive, né, na Champions League, que o Lewis Skelly, né, o lateral esquerdo, vira um volante na saída de bola, meio que saindo com 3 jogadores, 2 por dentro, e aí o Odegaard mais livre, e na frente, na última linha, os pontas abrem bastante, ou às vezes até os meias. Com o Rodrigo, isso poderia ser muito interessante também, essa associação de Odegaard com o Rodrigo, o Rodrigo alargando o campo, mas também tendo capacidade para jogar por dentro. Eu acho que ainda falta centroavante. O Gabriel Jesus está machucado, claro, mas também ainda não entregou, pelo menos no Arsenal, o que se esperava dele. Ele é mais jogador que o Martinelli, apesar do Martinelli ser muito bom jogador, ele é mais jogador que o Martinelli. Na direita você tem o Saka também, que é um ponta de 1 contra 1, de velocidade, é muito inteligente, então seria um encaixe realmente muito bom. O Guilherme ainda cita outros times que têm encaixe, mas não necessidade. E aí é que eu discordo um pouquinho só. Por exemplo, ele fala o City. O City até é assim. O City tem muitos jogadores para a posição. O City não iria gastar mais 100 milhões num cara, apesar de ter esse dinheiro. Porque tem, pela esquerda, o Jeremy Doku, né? Você tem o Cherki, que chegou agora. Você tem o Phil Foden, que pode ser esse cara. O Marmoush, que também pode ser esse cara. Pelo outro lado, você querendo ou não ter o Bernardo Silva, apesar de não ser a principal posição dele. O Foden também joga por lá, o Echeverri, tem várias opções, né? Então, acho que é meio que por isso. Ele cita o Chelsea, e a frase dele é assim, do Guilherme no texto: o Chelsea cairia como uma luva para o Rodrigo, e o brasileiro seria protagonista do time, com certeza, 100%. Mas os Blues já têm incontáveis jogadores para a posição, seja na ponta esquerda ou no meio. É um clube que tem gastado muito com outros reforços. Há encaixe, mas não faria sentido com a realidade. Aqui eu discordo, porque eu acho que seria um encaixe perfeito. O Chelsea tem várias opções pro lado esquerdo, é verdade. Nenhuma confiável. Ano passado, o Jadon Sancho foi o titular por maior parte do tempo. E saiu, né? O Chelsea não exerceu a compra dele, por exemplo. Então, mesmo ele não convenceu. Madueke, que já jogou por ali, não convence nem na direita, que é a dele. Também não convenceu ainda pela esquerda. O Desbury Hall não é nem de longe esse jogador. Você pode pensar que vai jogar o João Pedro aberto. Não acho que é o principal para ele. Acho que ele tem que jogar centralizado. Foi muito bem já contra o Palmeiras. O Palmeiras joga esse cara por dentro. Então, acho que seria um encaixe muito, muito, muito bom para o Rodrigo. Seria o ideal. Aí ele cita no PSG, que no caso do PSG não encaixaria mais ou menos na pegada igual do City, né? E aí eu concordo também. Você tem Kvaratskhelia, você tem Dembélé, você tem Doué, Barcola, todos os caras que podem fazer os dois lados. E no caso do Dembélé, até centroavante também, o Doué em alguns momentos, mas não é dele. Então acho que também não seria tanto necessidade, apesar de que seria um bom encaixe, claro. É que aí você tem dois caras tão bons para a mesma posição, é mais ou menos igual o Real Madrid, né? Com o Vini e o próprio Rodrigo. O Kvaratskhelia e o Rodrigo para a ponta esquerda, não fazia sentido, né? Seria se deixar um jogador muito bom no banco. E aí, o Guilherme ainda cita o Liverpool, também acho que seria um baita encaixe, mas aí no caso do Liverpool, acho que eles não vão querer gastar, pelo tanto que eles já gastaram agora, né? Com o Frimpong, o Kerkez, né? E o Wirtz, já gastaram aí mais de 150 milhões de euros. Ou uma outra hipótese que o Guilherme levanta nesse texto, que é muito bom, repito, vou deixar na descrição do vídeo, é um casamento de abaixar o nível do time. Por exemplo, o Olympique de Marseille com o De Zerbi, com certeza, jogaria pra caramba, seria o dono do time, é um cara que gosta de um futebol muito agressivo, de a todo momento ter a bola no pé, de ser protagonista, seria excelente. Mas o Rodrigo vai cair um nível de competitividade bem legal, né? Real Madrid, Olympique. Fora que o time do Olympique também não é lá grandes coisas. Juventus, que, claro, falando de história, a Juventus é gigantesca, evidentemente, mas de momento não é dos melhores. Mas a Juventus também joga no 3-4-2-1, né? Parecido com o do Xabi Alonso, mas eu até acho que a Juventus é menos agressiva pelos lados. O Xabi estimula mais isso. Estimulava mais no Leverkusen também, porque tinha opções para isso, né? Acho que na Juventus não é tanto o caso do Igor Tudor, por causa das opções também. Mas ele sendo esse 2, o 3-4-2, ele e o Yildiz, né, o turco, vai falar turquês, o turco que é o camisa 10 do time, que é muito bom jogador, seria uma coisa linda de se ver. Mas também seria dar um passo para trás na carreira, né? Então eu acho muito difícil. O Guilherme ainda cita o Napoli acho que seria um baita encaixe também, apesar de ter um pouco também um nível, apesar de ser campeão italiano, um nível de competitividade um pouquinho mais baixo, mas eu acho que o Napoli não teria esse dinheiro só para pagar os 100 milhões, 90 milhões aí que o Real quer. Ou seja, o Rodrigo é muito bom. Para finalizar até, em alguns momentos eu acho que essa falta de protagonismo foi culpa dele também.
Acho que ele poderia ter exigido mais, jogar na própria posição, ou em alguns momentos também ter chamado mais o jogo. Na seleção mesmo, em algumas partidas como camisa 10, ele foi muito apático, tal. Chamava o jogo, não, sabe? Dá a bola em mim, eu sou o cara, eu sou o 10, sabe? Esse tipo de coisa acho que passou muito por culpa dele também. Mas claro, a utilização, a escolha do Real de juntar tanto talento para a mesma faixa do campo também é um erro. O Real sofreu muito com falta de zagueiros nos últimos anos. E juntou tanto talento para jogar na mesma faixa de campo. Claro que nunca é o suficiente você ter tanto jogador bom, mas às vezes priorizar outras posições na montagem do elenco é normal. Então, assim, acho que muito por conta do Rodrigo, ele teve em alguns momentos, não só por conta dele, como eu acabei de falar, né? Mas em alguns momentos por conta dele também, ele teve alguns momentos menos brilho do que ele deveria. O Rodrigo já decidiu o Champions League, é bom lembrar. O que o Rodrigo faz naquelas quartas ou semi, nem lembro, contra o Manchester City é um absurdo. É um jogador de muito talento para ficar desperdiçado no banco ou sendo alternativa, quebrando galho em outras funções. Mas ele também precisa, às vezes, chamar mais o jogo, chamar a responsabilidade. E até nesse momento, quer ficar no Real, Rodrigo? Não quero sair, quero buscar outras opções, quero ser o protagonista, não sei. Alternativa tem. Sei lá. O que vocês acham disso? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu.